Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Hoje é o sábado da 31ª semana do Tempo Comum. Estamos no dia 7 de novembro de 2020. Os textos bíblicos para esse dia são: primeira leitura, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 10 ao 19. Paulo diz, entre outras coisas: tudo posso naquele que me dá força. Com o salmista vamos rezar assim o Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repetindo, feliz aquele que respeita o Senhor. Escutemos com atenção o Santo Evangelho. Lucas, capítulo 16, verso 9 até o verso 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. O Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Que alerta de Jesus para nós. Uma chamada de atenção aos fariseus aqui no Evangelho, mas que serve muito bem para mim e para você. Jesus diz assim: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Quem de nós, me incluo nisso, muitas vezes se apresenta ou quer se apresentar para as pessoas ou para aqueles que a gente convive, com aqueles que a gente convive, aparentar e se apresentar de um jeito que diferente do que realmente nós somos no nosso íntimo, na nossa intimidade. Esse é um grande problema que Jesus está alertando aqui no Evangelho de hoje. A parte a questão do dinheiro injusto, nós vamos pegar o que Jesus está falando na relação de ser fiel ao pouco, ser fiel nas pequenas coisas, ser fiel nos pequenos gestos. Quanto a gente precisa de reparar isso? A gente se preocupa muito com os grandes feitos, ou a gente se preocupa muito também em tentar remediar ou solucionar grandes problemas e se esquece que aquelas coisas do cotidiano, do ordinário da vida, também podem causar muito danos para nós. Pequenos defeitos, pequenos vícios, pequenas manias incorretas, não boas para a virtude cristã, a gente acaba não dando atenção. Eu, como padre, posso correr no grande perigo de não superar pequenos gestos que aos poucos vão minando a vida da graça em mim. Isso não tem problema, isso não é nada demais. E você também pode achar que não tem problema nenhum. Aquela mania, aquele gesto estranho. Não significa muita coisa, mas se todos os dias a gente repete isso,
Se todos os dias a gente sempre acaba fazendo aquelas coisas que a gente acha insignificante, mas que aos poucos vão criando um buraco na nossa alma. São pequenos vícios, pequenos erros, pequenas infrações que a gente não dá o devido valor e não traz para uma reflexão interior, para um exame de consciência, e com isso a gente acaba se acostumando. É um perigo, porque se a gente não consegue ser fiel nas pequenas coisas, se a gente não consegue superar os pequenos vícios, os pequenos erros, o que dirá então das coisas grandiosas? O que dirá então das virtudes mais elevadas? Será que a gente conseguiria também sucesso, êxito em fazer ou em viver uma vida de virtudes, uma vida de ascese, de busca de Deus, sem abrir mão das pequenas coisas que a gente acaba fazendo? É uma correção de Jesus muito séria para nós. Que a gente tenha uma consciência hoje iluminada pelo Espírito Santo e verificar o que no dia a dia eu tenho feito, que eu percebo através desse meu pequeno exame de consciência, dessa minha oração sincera, e falo, não está certo isso aqui. Muitas vezes eu quero me apresentar como uma pessoa que é pacífica, mas no fundo alimento a violência no meu coração. Às vezes eu quero me apresentar como alguém que é generoso, com alguém que se preocupa com os necessitados, mas eu sou egoísmo puro dentro de mim. Às vezes quero aparentar que sou piedoso, que sou religioso, que rezo bastante, mas no meu íntimo, na minha intimidade, eu não tenho uma vida de oração. No secreto eu não rezo, no secreto eu não busco a Deus, só tento aparentar aquilo que eu não sou. É a crítica de Jesus no final do Evangelho. Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e não adianta a gente querer servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao mundo. Nós não vamos manter fidelidade nenhum nem a outro, só Deus é o Senhor. A grande tentação do povo de Israel era a idolatria. Volta e meia, o povo estava tentado a abraçar, a assumir seu gosto, a ceder diante dos ídolos de outros povos, prestar cultos a outros deuses, que na Sagrada Escritura vai ser condenado como adultério, ou até mesmo prostituição, porque deixar Deus, que é o esposo, que é o marido, que é o Senhor da casa de Israel, para se aliar a outros deuses, que é o pecado da idolatria, do adultério, trocar Deus por outras coisas. Trocar Deus hoje, uma grande tentação é trocar Deus pelo dinheiro, trocar Deus pelos prazeres desse mundo, trocar Deus pelo sucesso, trocar Deus pelo reconhecimento, e assim a gente falseia um jeito de ser, tentando enganar a Deus, mas não enganamos, e nem a nós mesmos enganamos, porque se a gente for sincero, perceberemos que não estamos vivendo a autenticidade do nosso ser. Deus hoje nos converta, nos dê a graça do seu Espírito para nos mantermos fiéis à sua palavra, fiéis naquilo que ele nos confia, para recebermos dele cada vez mais bênção e proteção. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.